Eu gostaria de questionar então o Rogério Serma. Qual a função social do rádio hoje? Bom, a função do rádio, a função social hoje é enorme, talvez maior até do que antes do advento da televisão. Porque com o advento da televisão o rádio teve que se diversificar, teve que se adaptar. E principalmente após a década de 60, quando alguém, grande inventor, proporcionou-nos o transistor. O transistor foi qualquer coisa que renovou enormemente o rádio, dando uma facilidade de locomoção extraordinária. E a partir deste instante, e a partir do instante de reciclagem do rádio, para se adaptar ao instante em que surgia a televisão, o rádio se tornou muito mais aberto ao público, muito mais de contato, de uma comunicação mais fácil, de um diálogo muito mais aberto. Diante disso, diante dessa circunstância, o rádio hoje exerce um poder enorme, porque a facilidade com que a população chega ao rádio, apresentando as suas reivindicações, apresentando as suas lamentações, se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos maiores veículos de comunicação social. Eu não procuro, claro, não vou menosprezar qualquer outro tipo de veículo, mas o rádio, a partir do instante em que ele se reciclou e estabeleceu um contato mais aberto, mais dinâmico com a população, sem dúvida nenhuma, você acha que é dessa forma que o rádio compete com os outros veículos, televisão e jornal? Cada qual com sua faixa. Eu imagino que, por exemplo, o jornal é um veículo mais elitizado. Normalmente as pessoas com maior poder aquisitivo, não é? Porque o jornal já não é barato, uma assinatura de jornal não é barata. Estes, então, procuram a notícia mais esmiuçada, mais comentada, com todos os seus pormenores. Então, o jornal é mais analítico, o jornal é mais elitizado. Infelizmente é assim. O ideal seria que toda a população pudesse ver o jornal, mas infelizmente não acontece. A televisão, apesar do avanço tecnológico, hoje, de 2 a 3 décadas para cá, não, menos que isso, de uma década para cá, com o advento do micro-ondas, se integrando à televisão também tornou-se mais ágil. Mas não tem a oportunidade de cobrir a notícia no instante em que ela acontece com tanta agilidade quanto o rádio. Aí é que reside, eu imagino, o valor do rádio. A possibilidade de um deslocamento praticamente imediato, a simples utilização de uma linha telefônica, um aparelho telefônico já é suficiente em onde aconteça qualquer problema, qualquer acidente, já dá as devidas condições para que essa notícia seja colocada no ar. Nesse contexto, então, você coloca o radiojornalismo um passo à frente do rádio social, vamos dizer, da Cleo, né? Que é um rádio mais parado em termos, né? Mas é um rádio... Eu estou fazendo a análise em termos jornalísticos, sim. Sabe? A pergunta talvez tenha sido colocada nesses termos. O trabalho que ele faz, social, pelo menos o trabalho que ele exerço. Dentro do rádio, hoje, eu procurei me especializar em termos de notícias. E eu acho que o rádio, ele, em certo aspecto, ele tem esse valor maior do que outros veículos de comunicação, repito, sem qualquer menosprezo a qualquer veículo, diante da possibilidade de uma agilização muito mais facilitada. E o acesso que as pessoas têm ao rádio hoje. Há décadas atrás, o rádio não exercia esse tipo de papel. As pessoas talvez não procurassem o rádio com tanta insistência, com tanta facilidade quanto procuram hoje. Hoje o rádio, e são todas as emissoras que assim procedem, têm as portas completamente abertas para a comunidade. O rádio é mais aberto, né? Sem dúvida. Hélio, você também já lidou com televisão, com jornal de televisão e tudo. Essa comparação que o Rogério está fazendo, claro, também. E eu vou mais ali, te pergunto mais, por exemplo, numa transmissão esportiva, por rádio e por televisão. Chega-se às vezes ao requinte, o cidadão de estar vendo a imagem na televisão e com o seu radinho de pilha escutando o que ele tenta, mas o que ele tenta verificar ali. Erro na televisão, erro na retransmissão. Os empresas se associam hoje no mundo moderno, muito curiosamente. Eu tenho muita pena das mulheres que o mundo está formando agora.
Porque elas tinham, algum tempo atrás, um grande sonho. Elas se iludiam, elas ouviam alguma coisa no rádio, imaginavam aquilo. A própria novela no rádio era muito mais criativa. Nós estávamos exercitando o mundo pensante. Porque quando ela ouvia a voz bonita, impostada de um ator, ela imaginava o homem dos sonhos dela. Que hoje terá que ser o Tarcísio Meira, terá que ser forçosamente, que a televisão briga que o galã é aquele tipo, aquele modelo. Naquele tempo a mocinha identificava o homem que ela gostava e que não é o padrão do modelo bonito, do homem bem dentado, do homem... Então eu creio que as mulheres de hoje elas estão sofrendo a carência da modernização dos meios de comunicação. O rádio é criativo, ele é abrangente, ele é altamente envolvente. A pessoa para ouvir o rádio, para imaginar, força a imaginação. Nós vamos voltar após nossos comerciais. Estamos com você novamente apresentando o Canal Livre. E hoje o nosso tema é rádio. Rádio em tudo aquilo, naqueles meandros, naquelas coisinhas, naqueles segredinhos que tem o rádio. E com vocês aqui, as maiores expressões do rádio pontagrossense. O Hélio Polo estava nos contando, nos dizendo da sua opinião a respeito das ouvintes de rádio e das ouvintes de televisão. Das antigas e das modernas. Então, as antigas eram mais sonhadoras e eram estimuladas pelo rádio. Sonhavam baseado no que ouviam. Então eu acho que as três imprensas, os três tipos de meios sociais de comunicação hoje, se somam. O rádio agride, provoca uma situação, você imagina em casa, como será que foi aquele acidente? Será que o cara entrou por cima do outro, bateu por baixo e tal? À tarde, geralmente, isso falando em termos de notícia, a televisão mostra a fotografia e no outro dia de manhã cedo o jornal coloca o histórico que fica gravado para quem quiser consultar. Então o rádio é imprensa de impacto, a televisão é a imprensa fotográfica e o jornal é a imprensa de registro. Não se vive sem nenhuma delas. E o pior de tudo é que hoje nós usamos as duas. Não se iludam vocês que os três órgãos somos associados, não. Eu estou diariamente pesquisando a TV Esplanada para descobrir o que eu roube. Como já roubei coisa dessa emissora, vocês lembram disso? Quantas vezes eu roubei até as vozes dos entrevistados aqui dos nossos jornais falados aqui da emissora? Então é normal. Nós roubamos o jornal nos rouba. Então isso não é roubo. Isso é um pegar com um empréstimo de todo valor. Então é aquilo que eu digo. Agora eu ainda continuo achando que quando o rádio dominava sozinho, nós fabricávamos pessoas que eram acionadas e obrigadas a pensar. Hoje a rádio cria a acomodação de uma imagem construída. E a televisão, evidentemente, porque o jornal é velhinho como o rádio, mas a televisão é nossa irmã caçula. E o grande problema que a televisão nos trouxe, e o Rogério não falou já hoje, eu venho aqui dizer, é que ela roubou todos os profissionais do rádio. Então força o rádio hoje a continuar produzindo, que o grande Senai da radiodifusão e da imagem é o rádio, que continua produzindo. Mas a televisão pediu emprestado. O Rogério, por exemplo, mas o Rogério depois devolveram. A mim também pediu emprestado, devolveram. Mas há tantos profissionais bons que nos tomaram e nunca mais nos devolveram. E nós estamos produzindo quando ele fica bonzinho pro rádio, principalmente se ele for bonitinho. Por isso que nós ficamos lá, Rogério. Quando ele é bonitinho, todo mundo se leva embora. Eu não sei o caso do Milton, por que não foi para a televisão? Milton, por que você não foi? Eu fiz televisão, inclusive, aqui no Canal 7. O Paulinho estava comentando há pouco, o programa Pingue nos Is, todos os sábados, você deve estar lembrado disso aí. E era um programa. É lógico. Eu fiz televisão em Ponta Grossa. Mas devolveram então? Foi empréstimo devolvido? Foi um empréstimo bem rápido até, né? Milton, me diga, esse alcance social que nós estamos falando assim, no teu programa, por exemplo, Feira Livre, né? Feira Livre. Feira Livre. Eu lembro no meu tempo de que morava em São Paulo, tinha uma feira livre bem em frente da minha casa aos domingos. Começava às 2 horas da madrugada a montar a feira. E eu vou dizer uma coisa, eu não achava graça nenhuma na tal da feira, aquele barulho que fazia. E tua gente, o teu público, você pretende, você atinge, você julga que atinge. O que você acha do teu público? Olha, agora, é verdade, agora o teu público está te olhando, está vendo, olha, aquele que é o Milton e tal. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos agora. Vamos lá então. Câmara em mim, por favor. Eu sou o de Araújo. Rádio Santana. Realmente o programa Feira Livre está alcançando aquele objetivo para que ele foi criado. Para que ele foi criado. Para vender, para trocar, para arrumar empregada, para fazer tudo aquilo que eu faço dentro do programa e ouvir boa música. Que eu realmente, sem falsa modéstia, eu falo a vocês, eu gosto muito de música antiga. Tem um programa na Rádio Santana, o programa Seresta, como tem o Rogério, o programa na Central também, um programa nesse estilo.
Mas o programa Feira Livre, ele está realmente alcançando o objetivo que é uma prestação de serviço ao nosso público, aos nossos ouvintes. A gente recebe muitos telefonemas, recebe cartas, inclusive tem gente que vai na rádio para conhecer. Eu quero conhecer o Ode Araújo, quero ver esse cara que faz essa bagunça nesse programa. É interessante essa comunicação de cartas e telefonemas, né? Entre o pessoal do rádio, né? E a televisão. Aqui, na nossa, principalmente, não sei porque não, nós estamos iniciando o programa, né? Mesmo assim, já houve uma série de telefonemas e coisas. Mas eu acredito que na rádio, o que se explica esse fenômeno de cartas e telefonemas e o pessoal pedindo fotografias né, do pessoal de rádio e tudo lá? Eu digo só uma coisa para você. A Cléo também tem ali depois deixa eu contar uma chance para ela. Para vocês. Eu recentemente recebi uma carta para o programa Feira Livre, Coração Solitário. Miltinho, sou seu ouvinte todos os dias, gosto do seu programa, por isso, eu que preciso que você me arranje uma noiva. E eu comecei a catar uma noiva para o Coração Solitário. Preciso casar, tenho 33 anos, tenho 43 anos, sou bem de vida, tenho automóvel, casa própria, mas quero uma mulher para mim, para casar comigo, mas que nessas condições, que também tem até 40 anos, isso aí. E realmente a gente conseguiu arrumar uma noiva para o Coração Solitário. E eu estive no casamento do Coração Solitário. É isso aí, o rádio é isso aí. O rádio é gostoso por esse aspecto. Inclusive, o Milton me fez lembrar uma série de ocorrências em tipos de programas comunitários como os nossos, como o do Hélio, como da Cléo Teixeira, como do Milton. Sabe, o rádio, exatamente pela facilidade de acesso que a população tem, talvez por isso é que enseja esse tipo de coisa. Problemas de boleta, problemas de cadeira de rodas, problemas de óculos, enfim, sabe, é esse tipo de coisa. O rádio é tábua de remo. Quando não consegue por ninguém, eles conseguem com o rádio. Sabe o que é? Quando mais vocês vêm pedindo alguma coisa para uma rádio, é porque algum setor está sem funcionar direito. A Cléo tem uma ideia ali. Nós que ela somos faz... minoria, né? Quer ver? A satisfação que causa. Não é para falar. A satisfação. Deixa a Cléo falar, depois você diz a tua satisfação. Sim. Cléo. Satisfaça você agora. A minha satisfação é a sua. Então, Paulo Augusto. O ouvinte, ele no interior, ele tem você, o apresentador de rádio, como o amigo de dentro de casa. Então, ele tem você como ídolo. Então, ele procura, através de cartas, através de telefonemas, e mais do interior, ele procura, através de cartas, mostrar o carinho que ele tem, que ele sente, sabe? Então, ele nos procura dessa forma. E muitas vezes, gente que vai até a rádio nos procurar para querer nos conhecer, nos abraçar, levar um presente. Tanto basta você dizer, eu estou com dor de garganta, eu estou com uma pigarra. Nossa, o que chega de remédio no rádio não está escrito. O que chega de simpatia. Então esse é o carinho gostoso, sabe, que transmite ali na hora. É esse o carinho que recompensa aí o nosso trabalho. O Rogério é um homem de muitas histórias na rádio, eu estava me lembrando. Eu queria fazer um parênteses, estou quase pedindo uma simpatia para pigarro agora. Mas eu ia falar a respeito das satisfações que o rádio nos causa. Um exemplo, como o Milton citou agora há pouco, um exemplo que nós vivenciamos também, a questão de umas 2 semanas atrás, havia sido roubado um caminhão. Me recordo disso, foi noticiado através da Polícia Militar. Imediatamente após ter sido noticiado o roubo desse caminhão, um ouvinte do Santa Terezinha nos ligou dizendo que aquele caminhão encontrava-se de frente à sua residência, rua tal. Imediatamente entramos em contato com a pessoa que havia telefonado, dando conta do roubo do caminhão. Ele foi até lá, encontrou, naturalmente depenado, mas encontrou. Não é? E também, na sequência, nos ligou agradecendo pela força do rádio. Então, veja, nesse ponto reside, mais uma vez, é um fator que ratifica, sabe, a agilidade do rádio, proporcionando uma prestação de serviço à comunidade. Com relação a isso, eu nos gostaria realiza profissionalmente, enormemente, muito mais do que qualquer pagamento em dinheiro. Já que o rádio está tão próximo, né? Está tão próximo do ouvinte,
Como é que você, Cléo, vamos conversar nós duas aqui. Como é que você classifica o gosto popular, já que o rádio influencia tanto no gosto popular, né? Como é que você vê essa questão? Como o gosto popular? O gosto popular, o gosto da música, por exemplo. Né? Você acha que o rádio contribui para a formação cultural da população, por exemplo? A gente, não que a minha opinião é a opinião do ouvinte, não. A gente mostra, por exemplo, eu tenho no meu programa, eu só toco música brasileira dentro do meu programa, mas dentro do meu programa tem a música também sertaneja. Eu toco música popular brasileira e toco a música sertaneja. Por quê? Porque eu tenho ouvintes que gostam da música sertaneja. E eu passei a gostar da música sertaneja. Eles me ensinaram a gostar da música sertaneja. Então eu não levei o ouvinte a gostar da música popular. O ouvinte me levou a gostar da música sertaneja. Foi o meu termômetro do gosto musical. Foi um intercâmbio. Certo, por quê? Porque ele nos telefona para a rádio pedindo uma música do Chitãozinho e Chororó. Ele nos telefona pedindo uma música do Zé Augusto, da Rosana. Então, isso demonstra o quê? Está demonstrando que o gosto popular está sendo levado para dentro da rádio para que nós possamos executar... Mas a rádio leva em consideração... Não, mas a rádio fabrica. Lógico. A rádio tem uma programação em que independe da vontade... Sim, ela tem uma programação que independe da vontade do ouvinte. Então, onde vem a tituagem das gravadoras, as facilidades, não, bem, hoje não é com dinheiro, não é com nada disso. A gravadora que investe no rádio e dá mais discos, evidentemente, ela põe um potencial maior para a utilização. Então, naquela produção, nós estamos fazendo a imagem daquilo que eles vão pedir depois. Então, por exemplo, o ouvinte não está acostumado à música clássica, por exemplo, porque ele não conhece, porque o rádio não mostra. O rádio não investe porque não tem patrocinador nisso. Pois é, não investe Talvez que investe... Olha, veja, aí entraria uma discussão com respeito ao rádio estatal e ao rádio comercial. No rádio estatal, que é mantido pelas organizações governamentais, pelo poder público, o público tem que se adaptar à programação que a rádio oferece. Porque não depende de comerciais. Então a rádio influencia no gosto popular, né? Sem dúvida. Mas nessa circunstância em que a rádio não está submetida à parte financeira, não está submetida a um Ibope, a ter um Ibope para poder sobreviver. Agora, a partir do instante em que o rádio é comercial, ele tem que buscar o gosto da programação, de público, tem que buscar o gosto do público, se adaptar a esse gosto, para poder ter um universo de ouvintes e para então poder comercializar os seus esportes. E poder atingir... Agora, especificando esse caso que você falou da música clássica, ela nunca vai ser divulgada no rádio, porque as empresas produtoras de disco não investem em rádios, porque ela acha que o disco clássico não visa atingir uma camada popular. Então essa divulgação está prejudicada, Então eles colocam por música brega. Rádio AM hoje em dia recebe música brega numa proporção de 10:1, e a FM começou a sentir esse mesmo esquema comercial, é 10:1. Então você produz um país brega, porque um disco hoje custa muito caro, uma emissora de rádio não dispõe, nenhuma delas, aqui é um desafio geral a todas elas, não dispõe de grande potencial para comprar o disco, mesmo porque ela acha que não deve comprar o disco, está divulgando um produtor, e o produtor arruma o rádio conforme ele quer. Nós produzimos opinião, mas antes de nós, a empresa nos produz para fazer essa opinião. É por isso que eu pergunto, não há o perigo da clientela do rádio ouvir determinada música porque se apaixona pelo locutor ou pela locutora e sabe que é a música que o locutor ou a locutora gosta. Então a Cleo adora tal música lá, então eu vou gostar, né? Que coisa. Aí você já é influência, vamos dizer, no caso que você exemplificou a Cleo. É a influência do ouvinte da Cleo. A Cleo gosta. Mas a Cleo não pode acontecer. A Cleo é que se submeteu ao seu ouvinte, e não o ouvinte que tenha se submetido ao gosto da Cleo. Isso, veja, Paulinho. Você às vezes não tem uma música tua que você põe mais na rádio. Não, olha, se você a porcentagem das rádios hoje com programas... Há uma lei nesse sentido. Sabe o que é, Paulo? Todas as a música, o sucesso do povo já vem das grandes capitais. Então, quando chega... Já foi manipulado já lá. Foram manipulados lá. Então, veja bem um exemplo. Eu tenho um amigo meu na Rádio Globo de São Paulo que apresenta um programa das 6 às 8 horas da manhã, o Gilberto Barros. Ele apresenta um programa lá e para a música rodar no programa dele,
o produtor, o cara da gravadora vai lá, ou o cantor, e distribui, por exemplo, 100 panelas de pressão para aquela música rodar. Catituar isso aí, né? É, para aquela música rodar. Então eu te dou 100 panelas de pressão, 100 liquidificador, aquele tipo de coisa. E tem outras pressões sem panela. É verdade. Daí, então, roda lá, se torna sucesso. Daí a televisão, os musicais de televisão mostra para o país todo. Quer dizer, o sucesso já vem fabricado para nós. Eu trabalhei numa rádio grande em que a parada de sucessos vinha na minha mão apenas para localizar disco. É só ver no meu currículo, eu trabalhei em 18 rádios, só ver qual é que é as grandes. Eu trabalhava numa emissora que eu tinha 7 sucessos apresentados diariamente, e quando eu gritava o 7º lugar, eu vi uma vez um cidadão no bar da rádio encomendar o 7º lugar, eu nunca tinha visto o cidadão, nunca tinha tomado conhecimento que ele gravava disco, que a gravadora dele eu tinha visto pela primeira vez. Foi o 7º lugar naquele dia. Agora eu pergunto a vocês, era a minha opinião? Não. Agora, aquele entrou na rádio só porque alguém quis? Então, tá um truste em cima de tudo isso aí. E geralmente a isso, quer dizer, o rádio então poderia ajudar na formação... Ele exerce opinião. Eu não sei se no bom sentido, mas ele exerce. Sim, mas poderia ajudar na educação do melhor povo, dirigido, por exemplo. claro. Se ele tivesse um outro lá... Nós vamos ter um conjunto musical. Nós tivemos um conjunto musical agora, dias desses atrás aqui, cuja estupidez de letra é um absurdo. A venda foi impressionante de ingressos. O que eles falam? Palavrões. E a juventude ficou louca e encheu esse show. Te pergunto por quê? Porque foi trabalhado. Será que eu, em sã consciência, a Cleo em sã consciência, o Rogério em sã consciência, colocava esses discos gritando contra o nome da mãe? Falando que não sei quem é nadegal ou não, estou usando o termo aqui porque eu não sei até onde vai a censura, então é isso aí. E você, meu amigo telespectador, o que está achando das colocações do aeroporto? Depois dos comerciais, nós voltamos. Jeito que o povo gosta. A minha é falando a verdade. Falando a verdade. A Cleo, como é que é, A Cleo? difusora é falando a linguagem do povo. Falando a linguagem do povo. Veja que cada um é A voz dirigido a do céu, você. Rádio Santana, não esqueça. Então, o Hélio Porto contava É de uma historinha interessante. uma historinha interessante aqui. Na cidade paulista de Itapeva, eu desenvolvia trabalho numa rádio, esse estilo brigão de meter o pau em todo mundo. E o vereador um dia me fez um desafio, veio no meu programa, fez um desafio. Quero ver se você tem mais popularidade que eu. Opa, parei para pensar. Nunca ninguém tinha me desafiado com o meu próprio ouvido para ver quem tinha mais simpatia com o povo ou não. Falei, bom, brigando do que eu sou, o pessoal vai ter medo de vir a meu favor. E naquele dia o troço passou sem a gente desenvolver direitinho. Mas parece que Deus, providencial, me dá a primeira vez uma cólica terrível, terrível. E imediatamente eu fui para um hospital pela primeira vez na minha vida e disseram que era pedra nos rins, qualquer coisa assim. Pedra no rio é muito bom. Ótimo, hein? Eu sofri o peso. Eu sofri o peso. Felizardo. Aí me aplicaram um remédio de uma semana e o pessoal dizia, não, você tem que usar quebra-pedra. Eu nem sabia o que era isso aí. Bom, Marreta. uma semana com injeções e tal, etc., me julgava curado. Quando fui fazer o programa, dá aquela reação de novo. Falei, meu Deus do céu. Cheguei em casa e a injeção não resolvia mais, então falei, minha mulher, ó, pelo amor de Deus, vê onde você arruma quebra-pedra e faz esse tal de chá que eu quero experimentar, se der resolve. Minha mulher teve uma dificuldade terrível de deixar o chá de quebra-pedra. No outro dia no rádio pedi quebra-pedra. Eu juro por Deus do céu que estou pedindo até hoje que não me leve. Entupi numa rádio, na discoteca, dentro do estúdio, na direção, o cara falou, pelo amor de Deus, para com esse negócio de quebra-pedra. Todo mundo levava um matinho. E encheu a rádio de quebra-pedra. Então eu chamei o vereador e falei, vem cá, eu pelo quebra-pedra, eu quebrei essa teimosia de ver a simpatia. Já ganhei. O Milton tem também algumas historinhas boas. História de rádio. Conta uma História de rádio tem bastante. Inclusive é super conhecida, aquela da novela. O Rogério conhece bem a história da novela Rádio Central, fazendo uma novela. E o... Rádio Central fazendo novela aqui em Ponta Grossa. Foi Rádio Central, Rádio Rádio Central fazendo novela, como é que não? Você sabia disso? Eu não sei. Eu fui... Detalhe importante. Olha o detalhe importante. Ao vivo. Sem que houvesse gravação. Aqueles microfones, você tinha que gritar no microfone ali? Sem dúvida. Eu fazia parte da novela também, eu trabalhava em novela. Meu Deus do céu. Mas tinha o contra-rega. O contra-rega é aquele rapaz que faz aquele elemento que faz o barulho. O barulho, os movimentos, né? Então tinha uma cena lá em que o ator dizia assim para a atriz, você fez isso, eu vou te matar. E o contra-rega veio com o revólver de espoleta no outro microfone. Quando ele disse, eu vou te dar um tiro, ela disse, não, por favor, não atire em mim, que não... você vai morrer, toma um tiro. E o contra-rega puxou o gatilho da pistolinha e não funcionou.
Daí, cleque, o radiador continua, não, eu vou te matar, não me mate, eu vou te dar um tiro, e cleque outra vez, e nada de estourar o tal da espoleta. Daí o radiador, canchado no negócio, não vou te matar com tiro, vou te dar uma facada. E a atriz ajudando, não, por favor, guarda essa faca, não vou te dar, toma uma facada, você toma uma facada, o cara puxa, e pá, estourou, deve ser, toma uma facada e um tiro. Agora, se você me permite, eu gostaria de rememorar outra que também é deliciosa. Uma cena de suspense, havia um bilhete comprometedor. Esse bilhete comprometedor deveria ser queimado. Entretanto, o radioator, ao invés de queimar, não sei por que cargas d'água, ele disse, eu vou rasgar esse bilhete. E rasgou, fez barulho de rasgar. Cena imediatamente posterior, cidadão que entrava no ambiente e cuja frase deveria ser, que cheiro de papel queimado. Pronto. Antes que ele tivesse dito isso, deram um sinal a ele que, olha, rasgado. Aí ele entrou e disse, que cheiro de papel rasgado. Pois é. Na Clube aqui, agora recentemente, com o Lazaroto, que trabalha contigo na Santana, nós fizemos um teatro de 5 minutos. E poucos atores, nós tínhamos que desenvolver, tinha um patrocínio e tinha que sair aqueles 5 minutos diariamente. Então nós redigimos de manhã cedo. À tarde ia eu, o Tiguera, o Lazaroto, pegava os funcionários da rádio ali, o pessoal técnico da rádio, a Ida, Santos e tal, e produzimos o negócio. E eu vi um script lá, citamos lá também, começamos a fazer uma situaçãozinha do Lampião. E eu fazia, então, o Lampião, falando lá no estilo nordestino e tal, até o fim. E no fim tinha um último personagem que era o foco, que ia dar um tiro para espantar os cangaceiros, e faltou esse guarda. E na hora que abre o microfone, não tinha quem fizesse, eu entrei imitando a mesma voz. Dali 2 minutos, para dizer que o rádio não é ilusão, um ouvinte falou assim, o que eu não aguento é sério, posto, puxar o saco do Lampião aí. Mas veja bem, agora, essa parte toda do rádio, que mexe com o ouvinte, que fala com o ouvinte, que comunica com o ouvinte, que influencia o ouvinte. Nós temos aqui o Rogério Serma, que foi vereador numa gestão repassada, perdeu numa gestão passada, ganhou agora, nessa gestão, um vereador, radialista e vereador. A Cléo candidatou-se à vereança e não foi derrotada porque sobreviveu com a cabeça erguida, a mesma coisa o Miltinho também. Tá? Verdade. A política é um negócio muito interessante, desde que você a faça com honestidade, você nunca, jamais, em tempo algum, é derrotado, de jeito nenhum, mesmo que você perca a eleição, mas derrotado nunca. Eu pergunto aos 4, com experiência política, porque o aeroporto também é terrível em política. Já foi vereador, inclusive. Já foi vereador, inclusive. Como se manifesta o ouvinte de rádio em relação à política? Ele é influenciável, ele não é influenciável? Vocês que sentiram de perto essa campanha política, conseguiram votos, apesar de terem programas populares e coisas assim? Como se comporta a política e o radialista e o cliente, o ouvinte na política? Qual é a opinião de vocês? O radialista é um prejudicado, né? A história é bem clara. É o prejudicado? Sim. Que ele não pode o pedir ouvinte voto, gosta do radialista como radialista e ele demora para aceitar o radialista como político. Você veja que na história da política brasileira, você salva 3 ou 4 nomes que fizeram sucesso e caíram rapidamente. O caso do Afanásio Jazade, que foi um expoente, eu duvido que ganhou outra eleição. Você vê o caso, na Rede Record, tem um caso típico de um deputado que ganhou uma eleição e depois nunca mais conseguiu outra. E o povo rejeita muito o radialista. É muito comum o radialista perder a eleição. E sabe por quê? Mas por Eu vou quê, contar. Deveria ser o contrário. Mas não é. O ouvinte, quando eu me candidatei agora para candidata a vereadora, a ouvinte, principalmente a mulher, me ligava e dizia, Cléo, eu até posso votar em você, mas você vai deixar de fazer rádio. Porque daí você não vai ter tempo para tratar com esse carinho que você tem conosco, você não vai ter tempo de fazer isso. Então, pense mais um pouquinho. Então, sabe, o ouvinte tem muito medo que a gente pare de dar, porque o radialista se entrega ao ouvinte totalmente, dá muito carinho a ele. Então o ouvinte tem medo de perder essa pontinha de carinho. Eu acho que é isso. Inclusive, eu queria só lembrar, antes de você perguntar para o Gerson, me desculpe, eu queria só lembrar o nome do radialista que dizia, era o Mota Júnior.
Mas eu acredito que você deveria pontuar agora a fala do Milton, que também foi um candidato que não teve a felicidade de ser eleito, porque eles acho que estão altamente privilegiados em não ser eleito. E depois você pergunta ao Rogério, que eu acho que está amargando o fato de ser eleito com o rádio. Então, antes de voltar para o Rogério, interroga o Milton e depois volta para o Rogério. Milton, atendendo a pedidos. Na realidade, eu não fiz muita força mesmo para ser eleito, sabe? Porque a minha tendência realmente não é política, eu não sou político. Eu gosto de todo mundo e fiz política. Político não gosta de todo mundo. Ô, Rogério, É lógico, é o político tem que... Certo? Não, eu é uma entendi verdade, o que ele veja quis bem, dizer. veja Eu bem. entendi o que ele quis dizer, porque a política, por uma consequência não voluntária do político, a política Faz inimigos, né? cria arestas, Cria, sem dúvida, certo, cria arestas lógico. a partir do instante em que você adote uma postura, quando você contraria a postura de um outro alguém, naturalmente cria arestas. Você eu entendi. está Mas, criando, Rogério, você você é acha que você lógico. foi eleito em função do rádio, por exemplo? Você acha que o rádio te ajudou aí? Ah, sem dúvida alguma. Não, sem dúvida alguma, porque o rádio ele nos dá a oportunidade de manifestarmos o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Agora, o Hélio tem razão quando ele diz que nós estamos, de certa forma, amargurados pelo fato de sermos cobrados, procurarmos fazer aquilo que é de nosso desejo, mas, lamentavelmente, às vezes não encontramos a devida Trocando em miúdo, o ressonância. Rogério virou hoje, dentro de Ponta Grossa, um ser superpotente. Ele tem o rádio e a política na mão. O ouvinte não admite mais que ele não resolva. E ele sabe que entre o rádio e a política... É cobrado diariamente. É cobrado diariamente. Claro, ele é um superpotente hoje. O que ele não resolveu, eu disse, mas como não resolve? É político, é radialista, como é que não resolve o problema? Por isso que eu gostaria que ele desse essa opinião, Quer dizer, porque é uma então ele experiência pode que eu já usar passei. isso, mas ele também pode cair Não, com e isso. tanto que uma segunda eleição do Rogério agora, ele terá que trabalhar pelo menos 10 vezes mais. Por isso que eu digo que... A quarta campanha. Sim, uma outra tentativa ele terá que trabalhar dobrado. Não, sem dúvida alguma, o Hélio tem toda a razão quando ele diz isso, porque, a bem da verdade, todas as reivindicações e encaminhamentos e pedidos que nos são endereçados, nós procuramos repassá-los, procuramos os órgãos competentes, procuramos dar a máxima agilização possível. Entretanto, o volume é grande, as reivindicações são grandes, as carências são enormes. Nós procuramos dar o máximo de nosso político é esforço. frágil, ele é impotente. Sim, sem dúvida. E principalmente o cargo legislativo, que, como vocês sabem, toda a população sabe, não tem o poder de executar aquilo que vos é Ainda mais na atual conjuntura. Então, a gente tem que procurar ao máximo possível redobrar os esforços no sentido de procurar alcançar aquilo que a população nos cobra. Porque, veja, no cargo de vereador, eu imagino que talvez eu seja um dos mais cobrados do Poder Legislativo, exatamente pela facilidade de acesso que a população tem para comigo. Pelo rádio, todo mundo sabe onde eu me encontro de manhã cedo, na Rádio Central do Paraná, a partir das 6 horas da manhã. Então, é um endereço, é um local onde todos sabem me encontrar. E é ali vão as reivindicações e às quais eu procuro dedicar o maior carinho possível. Já com relação a isso, e todo o nosso eu gostaria de falar o seguinte, todos os veículos de comunicação, nós sabemos, sempre têm os seus envolvimentos políticos, envolvimentos financeiros, etc. Como que você... Você sabe? Nós não sabemos. Não, honestamente, nós não sabemos. Todas as empresas têm os seus envolvimentos e defendem os seus pontos de vista, certo? Sabia, Carlos? Como, por exemplo, que você, Rogério, vê a questão do envolvimento, a rádio como empresa na área da política? Defendendo Como determinados... empresa, eu acredito. como empresa. Bom, como empresa, ela não pode... Defendendo, manipulando a opinião pública. por exemplo. Eu acho que não deve manipular a opinião pública nunca. Agora, o profissional, normalmente, ele tem a sua tendência, ele tem o seu ponto de vista, como eu tenho e eu procuro externar. Mas eu gostaria de entrar nessa Em termos pergunta sua, profissionais. viu? Então fala, vai. Para não ficar irônico. Quando você diz que toda rádio tem, você falou de uma forma muito incisiva. Nenhuma rádio tem. Nós temos que definir bem, a rádio é um produto de venda. Mas o que é um produto de venda? O espaço publicitário.